Quem matou mais em Cavaleiros do Zodíaco? Qual é o cavaleiro mais sanguinário? Aquele que não perdoa, não leva desaforo pra casa, passa a lambida mesmo. É isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Na verdade, no último vídeo já fizemos um levantamento de todas ou quase todas as mortes e agora veio trazer aqui uma atualização de acordo com os comentários de vocês. Eu pedi que no vídeo anterior vocês fizessem comentários sobre mortes que a gente tivesse esquecido ou de repente mortes que vocês não concordassem que contavam para aquele personagem ou não, e agora vamos ver esses comentários, explicar as decisões que a gente fez no vídeo anterior e fazer algumas correções aqui também de acordo com os comentários de vocês. Então já vamos conversar com a pergunta do Scriptured Word, espero que seja assim que se fala. Não, pera, qual o critério de morte inválida? Morreu, mas passa bem? E aqui ele tá falando disso aqui, ó, essa barra amarela. No caso a gente usou uma barra amarela e uma barra vermelha. A barra vermelha são mortes válidas e a amarela inválidas. E para exemplificar bem isso, eu já coloquei logo aqui no começo o Poseidon e o Cristal, porque é dito no mangá, e se não me falha a memória no anime também, que Poseidon matou mais de 1 milhão de pessoas com as tempestades, tsunamis e inundações causadas por ele durante a saga de Poseidon. A Su até fez um shorts aqui no canal trazendo essa informação, mas muita gente não curtiu muito aquele shorts, questionou que morte assim não vale, porque o que vale é morte em tela, morte em que a gente tem ali o nome e o CPF do sujeito. Então o critério é, a morte tem que ter sido mostrada em tela e não apenas mencionada. Só que aí um outro critério tem que ser um personagem único, porque a gente tem esse segundo cara aqui que seria campeão depois de Poseidon caso não tivéssemos desse critério, que é o Cavaleiro de Cristal. Naquela cena onde o Gigas ordena que o Cavaleiro de Cristal vá atacar os Cavaleiros de Bronze e o Cristal questiona ele, aparece uma porrada de soldado, uma multidão de soldado para tentar deitar o Cristal e o Cristal mata todo mundo. Eu contei meio por cima, em uma cena que tá com a visão mais geral, assim, dava pelo menos uns 50 nego ali. É lógico que o número vai variar de cena para cena, né? Varia de enquadramento, porque a Toei não ia ter esse cuidado, né? Ninguém ia ter esse cuidado de ficar contando quanto soldado tem no total, porque eles nem são um personagem em si, né? O soldado ele é praticamente um figurante. Então, morte de figurante conta como morte inválida. Então, apesar de o Cristal claramente naquela cena ter matado mais do que 50, ele realmente mata, porque ele transforma os caras em estátua de gelo e depois transforma eles em raspadinha, ele quebra o gelo, então o cara não tinha como ter sobrevivido depois daquilo. Vários deles, mas assim, todas aquelas mortes aqui para esse ranking específico são inválidas porque a gente não tem como mensurar aquele número com exatidão e não tem como saber daqueles que ele derrotou quais que morreram e quais que não, porque os soldados eles têm um design meio padrão. Se o cara mudou o capacete dele e voltou em outro episódio, a gente não sabe. Agora o segundo comentário, que é o do Pedro. Eu tive que cortar esse comentário aqui porque ele era muito grande e algumas das coisas tinham sido apontadas por outras pessoas, então ficava meio que irrelevante aqui eu ler o comentário dele inteiro. Então eu peguei a parte mais importante, que é a respeito da China ter matado o filósofo Piton, pois a China derrota o Piton, deixa ele realmente bem ferido, só que não é mostrada a morte dele em tela. Eu considerei essa morte pra China porque o Piton nunca mais aparece depois do anime, então provavelmente ele morreu. Só que eu não tenho como provar que ele morreu, porque nunca mostraram o defunto dele. Ele pode simplesmente ter fugido do santuário, sei lá o que esse cara pode ter feito. O Spartan, por exemplo, teoricamente está vivo até hoje. Então realmente a China ficou aí como ela pode ter matado o Piton e ela pode ter matado vários soldados, que inclusive são soldados que estavam ajudando o Piton nesse momento. Tem uma porrada de soldado que aparece nessa cena para ir atrás da Marin. Ela fica segurando os soldados e a Marin leva o Piton ferido com ela para que ele mostrasse o caminho, que supostamente o Piton conhecia alguma passagem secreta no santuário para chegar até o topo das 12 casas onde estaria o Seiya no jardim do Afrodite. Próximo comentário é do Samurai Jack Agiota. É um belo nick. A real é que ninguém matou mais que Máscara da Morte, se for contar a cena da Casa de Câncer. Saga também matou e mandou matar muitos. Então, esse negócio do Máscara da Morte ter matado essa galera aqui, eu considero um baita de um caosão, né? Máscara da Morte, caoseiro, bagarai. Por quê? Em Next Dimension, a Casa de Câncer já tinha esses rostos na parede. Então, no mínimo, não são todos aqueles rostos que foram mortos pelo Máscara da Morte. É possível até que nenhum tenha sido morto por ele e ele tivesse só jogando um megazão pra cima dos Cavaleiros de Bronze.
Mas isso eu não tenho como provar. O que eu tenho como provar é que na era passada, há 200 anos atrás, a Casa de Câncer já tinha rostos na parede. E em Saint Seiya Origins, onde é mostrada a Casa de Câncer quando o Máscara da Morte ainda era bem novinho, na época da fuga do Aiorus, a Casa de Câncer também já estava cheia de rostos nas paredes. Então será que o Máscara da Morte criança, naquela idade já tinha matado aquele tanto de gente? Eu particularmente acredito que não, porque naquela época ele nem deveria ser mandado para missão ainda, a menos que ele fosse um psicopata e matasse as pessoas, sei lá, aleatória. Mas novamente, mesmo que ele tenha matado algumas daquelas pessoas, não tem como a gente contar exatamente quantas cabeças tem, e dessas cabeças não tem como saber quais foram mortas por ele ou não. Outra coisa que eu não tinha colocado naquele vídeo são os esqueletos, né, os soldados de Hades, que o Máscara da Morte mata lá no castelo de Hades. Aí eu coloquei aqui, mas novamente a gente não tem como saber quantos foram mortos pelo Máscara da Morte. Pelo que eu dei uma contada na cena, tem mais ou menos uns 12 desses daqui que aparecem mortos pelos dois. Só que aí não dá pra gente saber qual foi o Máscara da Morte que matou, qual foi a Afrodite que matou, se tinha algum daqueles que estava só inconsciente, que não tinha morrido. Então é por isso que tanto faz, não dá pra contar nenhuma morte válida pro Máscara da Morte por conta disso. Porque apesar de a gente saber que ele fabricou vários presuntos, não tem como identificar qual exatamente foi o presunto que ele matou. Mas vamos seguindo. Aí tem o Debão, Debão matou o Deep, Deep matou o Debão, ficou 1 a 1 aqui. Guilt, o grande mestre, né, o Cavaleiro do Diabo, matou uma menininha só. Beleza, e aqui tem o comentário do Anderson Luiz. Os aspirantes que o Algol transformou em pedra morreram também, não? Pode ser que tenham morrido, porque o que o anime e o mangá também dá a entender é que transformar em pedra não significa necessariamente morrer, tanto que os Cavaleiros de Bronze foram transformados em pedra, só que após o Shiryu derrotar o Algol, eles simplesmente voltaram ao normal. Eu coloquei esse carinha pro Algol porque a gente viu ele quebrar a cabeça desse moleque, então mesmo que ele voltasse ao normal, provavelmente ele não deve ter ficado muito bonito, deve ter estragado o velório. Mas os outros, se não teve nenhum lazarento pra ir lá e quebrar a cabeça deles, se a estátua não foi rachada por algum motivo, se ela estava intacta, no momento em que o Algol morreu, é possível que eles tenham voltado ao normal, até porque mesmo que transformados em estátua, eles continuassem a sofrer com fome, sede ou coisas do tipo, não parece que levou tanto tempo assim desde a hora em que o Algol transformou eles em pedra e a hora em que ele foi morto pelo Shiryu. Provavelmente foi no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte que o Algol morreu. Então se a estátua estava inteira, esses moleques devem ter voltado à vida e talvez tenham até conseguido fugir do santuário. Mas isso a gente nunca vai saber, né? Como a morte deles não foi mostrada em tela e ser transformado em pedra não pode ser nem considerado como morte em Cavaleiro do Zodíaco, eu nem coloquei eles como morte inválida. Coloquei só o moleque que morreu mesmo. Seguindo a gente tem a galera de Hades matando os próprios companheiros, né? O Mugrisalho aqui matando o Marquino e o Thanatos matando a Pandora. Ellen Moreira. A Ellen comentou que o Sorento não matou o Siegfried, porque eu tinha colocado o Sorento aqui como matou e o Siegfried tinha morrido pra ele. Ela até falou que tecnicamente o Siegfried se matou, mas aí é procurar pelo em ovo. Mas não acho não. Não, acho que a gente errou mesmo. Não é procurar pelo em ovo não. Porque no caso, quem usou o golpe foi o Siegfried. O golpe dele é um golpe no qual ele se sacrifica. O que o Sorento faz, até mostrado no flashback, é só se livrar do golpe mesmo e sobreviver. Vou tentar dar um exemplo. Tentar dar uma analogia aqui maluca, mas é o seguinte. Pensa que uma pessoa amarra uma bola de ferro na perna dela, te abraça e se joga na água. Se você consegue se livrar e a outra pessoa morre afogado, que tava tentando se morrer junto com você, meio que você não pode ser considerado como o responsável pela morte dela. No máximo, você pode ter cometido ali uma missão de socorro, não ter ajudado a pessoa a se salvar. Só que matar, você não matou, né? Foi a pessoa que tentou se matar junto com você. Tá, talvez o exemplo mais fácil seja uma pessoa pular de um lugar alto, segurando a outra para tentar fazer as duas morrerem juntas. Se por algum motivo a outra pessoa, que seria a vítima, conseguir sobreviver, na prática não foi ela que matou a outra, ela só conseguiu sobreviver, a outra não. Não sei se deu pra entender, mas é isso. Na prática, o Sorento não matou o Siegfried. O Siegfried matou e morreu ele mesmo. Próximo é o Orfeu, matou o Faraó, e aí a gente tem o menino Cisne Negro, ou como diria o Mark Maia, o Yoga Negro. Ele comentou aqui que o Yoga matou o Cisne Negro, teve mais de uma pessoa que comentou isso. Vários comentários aqui, na verdade, teve mais de uma pessoa que comentou, mas eu peguei o primeiro que eu vi, tá? Não teve nenhum critério, assim, pra escolher comentário. Lógico, algumas pessoas que eu vejo que comentam mais, eu priorizei
coloquei aqui, né? Tipo o Anderson, a Eren. Mas aqui no caso do Cisne Negro, não foi o Trovão Aurora que matou ele, porque o próprio Yoga fala que ele se conteve no golpe e até deixou o braço do Cisne Negro pra fora para que ele conseguisse escapar. E esse ranking aqui, ele é referente ao anime, porque se fosse fazer baseado no mangá, seria totalmente diferente. No mangá, quem mata o Cisne Negro é um dos Cavaleiros de Prata, provavelmente o Babel, porque quase todos os Cavaleiros Negros sobrevivem às lutas com os Cavaleiros de Bronze. Os Cavaleiros de Bronze não matam eles, só que os Cavaleiros de Prata matam eles depois, achando que eram os Cavaleiros de Bronze. Enquanto no anime, os Cavaleiros Negros morrem, mas o Cisne Negro em específico, ele se explode, como se ele fosse um Pokémon usando Self-Destruction. E essa não é a propriedade do golpe do Yoga, né? O golpe do Yoga não faz as coisas explodirem, ele congela as coisas e lança elas à distância com impacto. Então, foi alguma coisa que o Cisne Negro fez que acabou levando ele à morte. Que não é explicado, mas eu acho que nem precisa explicar também, né? Ele pode ter usado o cosmo dele para se explodir, qualquer coisa do tipo, mas certamente não foi o Yoga quem matou o Cisne Negro. Seguindo com a galera do Fogo Amigo, a gente tem a Ares matando o Radamantes, tá, é o Kraís. E Cavaleiro matando Cavaleiro, claro, né? Que é o Afrodite matando o Albion. No caso, essa kill é meio em conjunto, né? Com o Miro, só que quem dá o golpe final é o Afrodite. Então o Miro pode até ter enfraquecido o Albion, mas quem mata mesmo é o Cavaleiro de Peixes, então a kill foi pra ele. Aí eu coloquei aqui também os espectros, né? Mesmo caso do Máscara da Morte, ficou em morte inválida porque a gente não tem como saber quais deles foram mortos pelo Afrodite e quais foram mortos pelo Máscara da Morte. Aí sobre o Miro, o Marcelo comentou o seguinte: o Miro matou geral na ilha de Andrômeda e tal acontecimento sequer entrou na contagem. Novamente, porque tá aqui inválido, ó. O que o anime mostra são uns 4 gatos pingados ali na ilha de Andrômeda que teoricamente o Miro teria matado. Só que isso não é mostrado em tela. O Leda, o Speak e a June, por exemplo, sobreviveram. Então será que não teve nenhum sobrevivente a mais daqueles outros 4? Será que eram só aqueles outros 4? Ou será que tinha mais gente na ilha de Andrômeda que eles mataram e não foi mostrado? A gente não tem como saber, então não tem como contabilizar, que aí seria chute. Lembra que eu comentei que o Pedro tinha feito um comentário grandão? Aí tem a outra parte do comentário dele aqui também, ó. A Marin não matou o Jack. Ele ter caído do precipício não conta como feito dela. Assim, eu poderia até concordar com você, mas aí seríamos 2 pessoas falando bobagem. Não, zoeira. Faz sentido o que ele diz. Assim, sem a Marin o Jack não teria caído, né? Que ele meio que perde o equilíbrio por conta da Marin estar ali se balançando, tentando se livrar dele, então os dois caem por causa disso. É meio aquele caso do Siegfried, que por causa disso eu acabei de citar agora. Não foi intencional isso, tá? Aquele exemplo do Siegfried de se jogar do lugar alto. Mas então, o que realmente não seria da Marin, pela minha própria lógica, o que não seria da Marin. Ela conseguiu se livrar e ele morreu, e pode até não ter morrido, inclusive, né? Porque não é mostrado em nenhum momento o corpo do Jack. Então é possível que ele tenha ficado desacordado e não tenha morrido, inclusive. Não dá pra ter certeza que ele morreu. Eu aproveitei que ia fazer esse vídeo e aí já incluí aqui também as mortes dos filmes. Começando pelo filme de Abel, a gente tem uma morte em conjunto, né? Que no caso, os 3 Cavaleiros da Coroa do Sol, juntos, eles matam o Shura e o Camus. E não dá pra saber quem matou quem, porque os 3 atacam ao mesmo tempo. Meio que dá a entender que o impacto dos 3 ataques é que fazem os 2 morrerem. Então fica aí 2 kills pra cada um. No vídeo anterior a gente deu uma bundada e colocou o Sylphid como morte pro Shiryu, como se o Shiryu tivesse matado ele naquele Cólera dos 100 Dragões. Só que realmente ele sobrevive, quem mata ele é a Hiperdimensão, né? Então tá aqui, Hiperdimensão matou 2, o Fernando Garcia tá certo, porque por mais que o Yoga e o Shiryu tenham derrotado sim o Minos e o Sylphid, se eles não tivessem ido atrás deles pra tentar alcançá-los na Hiperdimensão, eles poderiam ter se recuperado e vivido um pouquinho mais. Seguindo a gente tem o Camus, matou o Shaka e matou o Milis. Mu matou Mil e esse espectro aleatório aqui, lá no Cóstitos. E sobre a Saori, o Agramon comentou: os 4 protagonistas, tirando o Seiya, participaram do último ataque que matou o Hades junto com a Saori. Então colocaria a morte de Hades na conta deles também. Aqui eu tô entendendo, faz sentido, eles deram um Cosmo pra Saori, porém, quem efetuou o ataque, quem tem o báculo pra atacar, né, quem tem o Cosmo maior até inclusive, é a Athena. Então, quem efetivamente matou o Hades foi ela, com a ajuda dos outros mesmo. Só que se a gente contar essa kill pra todo mundo, vai ter várias outras kills aqui que a gente vai ter que reavaliar, porque foram lutas onde os cavaleiros receberam a ajuda do Cosmo de Athena, a ajuda do Cosmo de outros cavaleiros de bronze. Então aí o conceito de quem matou ia ficar uma coisa muito mais complexa
complexa, ia ficar muito mais enrolado, não ia ficar tão objetivo definir quem matou ou não. Por isso eu preferi manter aí essa morte só pra Saori mesmo. E eu preferi também dividir esse vídeo em duas partes para ficar mais fácil de vocês assistirem, porque ele inteiro ficou com mais de meia hora. Então já ativa a sineta aí embaixo para você receber a notificação, porque amanhã sai a parte 2. Valeu, até mais! Adeus!